TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, ao vivo aqui pela TV Imaculada, programa Respostas está de volta com muita alegria no coração, essa alegria que aquece, essa alegria que nos traz a esperança, pois esta TV Imaculada evangeliza, traz informação, uma TV que renova, que nos ajuda a renovar sempre nossa esperança. Queremos saudar a todos vocês que estão nos acompanhando agora ao vivo aqui pela TV Imaculada, mas também essa saudação vai valer para o pessoal que vai assistir a reprise do programa. Nós temos reprise hoje, na segunda, enfim, todos esses horários que a TV disponibiliza, a gente quer saudar você também. Você sabe que também, quando você assistir, ainda que seja reprise, você pode também estar nos enviando a sua pergunta. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, um bom dia para vocês. E nós queremos então começar nosso programa fazendo uma breve descrição de como funciona. Se você está assistindo o programa Respostas pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não sei o que você está fazendo, eu agora há pouco acabei de tomar um café, nossa, porque eu fico assim, eu brinco dizendo que eu fico agressivo enquanto eu não tomo um café da manhã, né? Parece que a gente é uma outra pessoa. Pois é, então nós estamos aqui com muita alegria e nesse primeiro bloco do programa, se você já conhece ou não conhece, a gente informa que nesse primeiro bloco a gente vai refletir sobre um tema. E esse tema é sempre visto na perspectiva do pensamento da igreja sobre este tema. E hoje, de fato, nós vamos mudar um pouco o nosso tema. Nós vínhamos trabalhando a relação entre a cultura e a fé. Agora é interessante, nós vamos trabalhar a relação entre a economia e a fé. Que bacana! Então, nós temos a leitura de um texto norteador da reflexão, uma reflexão. No segundo e no terceiro bloco do programa Respostas, a gente volta exatamente para responder as perguntas que vocês nos enviaram. Aliás, nós temos notícias de que algumas pessoas estão nos enviando perguntas também durante a semana, quando assistem à reprise do programa, tá? Então a gente está sempre aqui valorizando as perguntas que vocês nos mandam, tá certo? E nós vamos agora então para essa reflexão que passamos agora para o terceiro capítulo. Nós estamos refletindo, como eu já disse agora há pouco, sobre qual é a relação que existe entre a formação cristã e a cultura, a promoção da cultura. E o que isso tem a ver com a fé? O documento Gaudium et Spes, que é o documento que nós estamos lendo, no capítulo 2, estabeleceu muitas pontes, onde deve haver um diálogo muito frutuoso entre a cultura e entre a fé. E quando há incompatibilidade entre ambas, é claro que a fé, a evangelização também tem que se preocupar com a dimensão da cultura. Aliás, Papa Paulo VI falou uma coisa muito interessante. Falou que é importante, fundamental a evangelização da cultura. Porque a cultura é aquele elemento que forma, inclusive, nossa visão de mundo. Isso é inegável. Nenhuma pessoa, um estudioso sério, vai negar que a cultura molda um pouco aquela nossa forma de ver o mundo, né? E agora nós vamos passar para o tema da economia. A vida econômico-social. Veja que aqui o documento já está dizendo que a economia está dentro do âmbito da vida em sociedade. O tema geral do capítulo é exatamente esse, a vida econômica-social. Agora, o que nós vamos estudar hoje diretamente? Especificamente o tema, a primeira parte do tema, alguns aspectos da vida econômica atual. Vamos perceber uma brevíssima análise de conjuntura. É claro que é um documento universal, então não vai tratar de questões situadas das questões econômicas, mas questões mundiais que então, nós estamos falando de 1963 a 1965, então aquilo que a igreja estava vendo nesse contexto econômico-social, tá certo? Vamos agora para a leitura do texto e nós voltamos na sequência para a reflexão. A vida econômico-social. Alguns aspectos da vida econômica atual, parte 1. Também na vida econômica e social, se devem respeitar e promover a dignidade e a vocação integral da pessoa humana e o bem de toda a sociedade.
Com efeito, o homem é protagonista, o centro e o fim de toda a vida econômico-social. A economia atual, de modo semelhante ao que sucede noutros campos da vida social, é caracterizada por um crescente domínio do homem sobre a natureza, pela multiplicação e intensificação das relações e mútua dependência entre os cidadãos, grupos e nações e, finalmente, por mais frequentes intervenções do poder político. Ao mesmo tempo, o progresso das técnicas de produção e do intercâmbio de bens e serviços fizeram da economia um instrumento capaz de prover mais satisfatoriamente as acrescidas necessidades da família humana. Gaudium et Spes. Esse primeiro tema que nós vamos tratar agora, alguns aspectos da vida econômica atual, ele é dividido em 3 partes, tá? Vocês viram que o texto hoje ele foi um pouco curto, mas exatamente porque nessa parte o texto é longo e a gente procura refleti-lo em partes. E a primeira parte de hoje começa exatamente falando da relação que existe entre a vida econômica e social e a promoção da dignidade, da vocação integral da pessoa humana. Gente, eu sei que houve também nesse período eleitoral também nós falamos muito sobre a questão da discussão sobre ser conservador nos costumes e liberal na economia. Atenção, para o cristianismo, essa ideia de liberal não vale nem mesmo para a economia, porque também a economia está a serviço do bem comum. Também a economia está a serviço da promoção da dignidade da pessoa humana, porque para a igreja o centro não é o lucro, jamais será o lucro. O centro será sempre a pessoa humana. Então, a fé tem algo a dizer também para a economia? Sim, senhores e senhoras. A fé tem algo a dizer sobre a economia. A fé ilumina todas as realidades que permeiam a existência humana, incluindo a existência humana na vida social. Sei que por muitas vezes nossa dimensão de fé, por muitos, é reduzida à dimensão do eu, tá? E nós nos esquecemos, e hoje nós temos uma grande lacuna de formação entre os cristãos em relação à doutrina social da igreja. Não entra na cabeça de muitos cristãos que a fé tem algo a dizer para a vida em sociedade, que a fé tem algo a dizer para a vida na economia, na política, inclusive, senhores. Então nós precisamos entender que a fé ilumina todas as realidades. E o texto já começa estabelecendo uma ponte. Também na vida econômica. Por quê? Nós estamos falando da cultura. Aqui nós passamos a falar agora da economia e da vida social. Também na economia, na vida econômica e social, se devem respeitar, não tem esse negócio de liberal aqui não, tá? Se devem respeitar e promover a vocação integral da pessoa humana e o bem de toda a sociedade. Olha só que o documento já está trazendo aqui. A economia entra dentro daquilo que nós chamamos, também ela está submetida ao que nós chamamos bem comum. O bem de toda a sociedade, o bem da pessoa humana, sua dignidade. Então, se existe uma economia que fere a dignidade humana, que coloca o lucro acima de tudo, nós temos aqui um problema de fé. Aqui nós temos um pecado, que nós vamos chamá-lo aqui social. Temos um pecado social aqui que precisamos reconhecer. O homem, a igreja diz que o ser humano, a pessoa humana, é sempre, gente, protagonista, centro e fim de toda a vida econômica e social. O fim, a finalidade da vida econômica, gente, não é o lucro. Um lucro, esse materialismo que por muitas vezes é a causa de muitos males. Por que as pessoas se corrompem? Na maioria das vezes por causa do Deus dinheiro. Porque de fato se torna uma idolatria. Uma idolatria. Quantas vidas custam a ganância de muitos homens? Quantas vidas, quanta tristeza há no mundo por causa desta sede insaciável, de uma opulência da existência que acontece
exatamente na total indiferença à indigência de boa parte da população mundial. E por vezes a igreja vai incomodar o rico da parábola. Rico, tem Lázaro à porta. Ou, acorda, tem um Lázaro lá fora. É isso mesmo, você quer ir para o céu? Então, porque o que aconteceu com o rico da parábola? Foi para o inferno. Ah, não é só se você se masturba que você vai para o inferno, tá? Não é só isso, tá bom? Não é só isso. Não é só a área sexual, da moral sexual que nos manda para o inferno. A indiferença diante da dor do outro também manda para o inferno, gente. Tá certo? A indiferença à dor do outro. Lázaro está às portas. Eu sei que muitas vezes é perseguida a igreja que lembra para o rico, né? Olha, lembra, olha do lado, Lázaro está lá fora. O cão está lambendo suas feridas. Então, por favor, não nos esqueçamos que a riqueza, que os bens materiais, que a prosperidade, jamais, a igreja não é contra a prosperidade, mas a prosperidade para todos, dignidade para todos, para todos. O bem comum é o bem maior de toda a sociedade. Então aqui a igreja está dizendo que a finalidade da vida econômica é o ser humano, é a pessoa humana. E aqui continua dizendo que agora vai se fazer uma leitura, uma análise de conjuntura desse momento peculiar. No caso ali, o concílio está falando ali entre 1963 e 1965. Podemos dizer que há poucas mudanças, algumas nuances em relação a esta análise. Mas veja, a economia atual, o texto diz, de modo semelhante ao que sucede em outros campos da vida social, é caracterizada por um crescente domínio do ser humano sobre a natureza. Gente, isso alcançou proporções gigantescas hoje, a dimensão do domínio do ser humano sobre a natureza. O que aconteceu também? A igreja reconhece que há uma multiplicação das relações humanas, né? A intensificação, inclusive, dessas relações. E também uma mútua dependência, seja entre cidadãos, seja entre os grupos e nações. Aqui, a igreja já está falando em outras palavras daquilo que nós chamamos do fenômeno da globalização. Ou seja, a igreja já reconhece que naquele período, de 1963 a 1965, há uma intensificação das relações, seja em diversos níveis, do macro ao micro. Né? Hoje você pode se comunicar, as tecnologias de comunicação nos permitem nos comunicar, por exemplo, com pessoas desconhecidas, com pessoas de outros países. Hoje temos conversa entre pessoas de línguas diferentes e ainda que eu não conheça a língua do outro, existem traduções simultâneas. O que isso significa para a vida do mundo? Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque nós não estamos falando mais de distâncias, nós estamos falando de um mundo que está completamente conectado. E isso tem repercussões globais, sem dúvida alguma, para bem e infelizmente também para o mal, né? E aí se percebe também que está havendo, a igreja reconhece que está acontecendo também cada vez mais frequentes intervenções do poder político. Isso é um outro aspecto que a gente precisa hoje, a discussão entre Estado, qual que é o poder do Estado? Qual que é o poder da economia? A iniciativa privada? Então todas essas discussões que estão no âmbito da doutrina social da igreja também são analisadas pela igreja. E aí a igreja também reconhece o progresso da técnica. Como avançou a técnica, o progresso da técnica, os meios de produção, né? O intercâmbio de bens e serviços, isso é um reconhecimento da igreja em relação a esta realidade. E hoje nós não podemos dizer, em primeiro lugar, que a técnica em si é boa ou é má, mas a igreja está dizendo que nós temos que olhar para esta realidade porque ela repercute na vida do cidadão, porque ela repercute na vida da família. A questão econômica, gente, eu vou dizer para vocês, para mim, problemas de separação em casais não foi porque um membro da família começou a gostar de um outro homem por problemas de homossexualidade. Problemas econômicos, a maioria dos casos de divórcio que eu conheço aconteceram por problemas econômicos. O problema econômico entrou pela porta e a divisão saiu por outra. Então, dizer que a economia não repercute na vida da família, não sejam hipócritas. Claro que repercute. Então nós não podemos falar de economia? Mas de família pode. Mas se a economia repercute na vida da família, não vamos discutir isso também? Então, é isso. É isso. Nós temos que pensar como colocar a pessoa humana no centro. Esse que é
Esse que é a doutrina social da igreja. Gostemos ou não, entortemos o nariz ou não, essa é a doutrina da igreja em relação ao tema da economia. Vocês viram que o tema é quente, vamos voltar nele, né? E isso é importante para a nossa reflexão, porque isso não entra na cabeça de muita gente que só fica falando em alma, alma o tempo inteiro. Sem problema com alma, hein? Pelo amor de Deus, ninguém tira a alma, não. Mas não tem só isso no mundo, não, tá? Tá bom? Tem mais coisas. Olha do lado, vamos olhar do lado, tá certo? Amados, vamos lá para o nosso intervalo, já me avisaram que chegou esse momento. O intervalo é breve e a gente já volta na sequência já para responder as perguntas que vocês nos enviam. Até daqui a pouco. Estamos de volta, segundo bloco do programa Respostas. Eu já havia dito no início do programa que estamos ao vivo. E exatamente, o programa Respostas, ele acontece ao vivo nesse momento, aqui pela TV Imaculada, sempre aos sábados, às 11 horas. Mas nós temos alguns horários de reprise também que eu vou passar para vocês. Por exemplo, tem uma reprise do programa hoje mesmo, no sábado, a partir das 14 horas, tá? Reprise hoje, no sábado, o programa Respostas, a partir das 14. Também na segunda-feira, no mesmo horário. Aliás, o pessoal diz que tem muita gente assistindo o programa às 14 horas na segunda-feira. Muito obrigado pela participação de vocês, às 14 horas. E na quarta-feira, temos em 2 horários. O programa é reprisado às 11 e às 19. Vejam aí, são 1, 2, 3, 4 horários de reprise, tá? E você sabe que qualquer momento dessas reprises você pode também participar. Tem a caixa de respostas no Instagram, você pode estar enviando sua pergunta, porque em todos estes horários a equipe da TV Imaculada está atenta ao celular, tá certo? 99347-0532 é o número do telefone e você pode em qualquer momento, seja hoje no programa ao vivo, seja no programa reprisado, enviar sua pergunta. E muito bem, tem acontecido uma coisa um pouco diferente no nosso programa, porque nós sabemos que existem muitos irmãos no Senhor de outras confissões religiosas que assistem o programa Respostas. E aqui a gente tem a maior consideração por estas pessoas. Por quê? Vocês podiam estar ouvindo programas de suas respectivas denominações religiosas e, no entanto, estão interessados, digamos assim, numa TV católica. E por isso nós entendemos que o que se ressalta aqui no programa Respostas é aquilo que nos une. Isso significa que nós temos que negar nossas diferenças? Não, absolutamente. Não negamos nossas diferenças, nossos pontos de vista. Isso por quê? Porque a pergunta da Matilde da Coab, já tem 2 programas que a gente está trabalhando em cima delas. Primeiro, por respeito à pergunta da Matilde, que está participando do programa, e eu espero que você esteja hoje também aqui com a gente. Aliás, a Matilde é lá da Coab, e a gente quer mandar um carinhoso, afetuoso abraço para todo o pessoal da Coab. Gente, ela pergunta, são aquelas questões que, de modo especial, os evangélicos têm muito presentes. Por quê? Porque boa parte dos evangélicos tem uma pregação bastante pautada em muitas dessas denominações, em críticas, claro, às posições católicas em relação a alguns temas, com certeza. E, sem dúvida, entre esses temas, aquele que mais se evidencia é a questão das imagens, né? A questão da adoração às imagens. E veja que essa é uma das grandes... um dos grandes argumentos que se utiliza muito. E aí eu disse para Matilde, haverá só um Deus, né? Lá no Êxodo, nós temos o texto que começa antes dos mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de ti. Isso significa o quê? Significa que a preocupação dos evangélicos em relação à idolatria é muito válida. E nós também estamos completamente de acordo, porque nós também somos a igreja que acredita num só Deus. Nossa fé acredita na existência de um único Deus em 3 pessoas. Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Deus é uno e trino. Uno na substância e natureza, porque não há 2 deuses ou 3 deuses, mas distinto nas hipóstases, é um modo de dizer dessas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Então, os católicos acreditam na existência de um único Deus, ou seja,
Assim como os evangélicos, nós somos de uma religião monoteísta. Nós não acreditamos na existência de deuses, mas de um único Deus. O Deus revelado por nosso Senhor Jesus Cristo, de modo especial porque Cristo é a plenitude da revelação. E o que nos leva a dizer isso? Porque não podemos ir para o Antigo Testamento sem ter a lente do Novo Testamento, porque Jesus Cristo é a plenitude da revelação. Então todo o Antigo Testamento tem que ser lido de maneira cristológica. Então eu não posso pegar passagens do Antigo Testamento desconectadas da plenitude da interpretação. E aqui, Matilde, me permita, a grande questão que está por trás disto é a mesma questão que está por detrás, por que existem, cada dia, surgem novas denominações evangélicas. Por quê? Porque um pastor discorda da interpretação de outro. Uma comunidade discorda da interpretação de outra. Há uma outra ênfase. Quantas denominações evangélicas existem hoje registradas no Brasil? Vocês sabem? São inúmeras. Isto por quê? Porque há um determinado momento que a questão da interpretação da Bíblia há um choque. E a comunidade se divide. Tá? E aqui eu preciso dizer que nós concordamos absolutamente com essa ideia de que nada nesse mundo pode ser adorado no lugar de Deus. O culto de latria é devido somente a Deus. Aos santos, nós usamos, Matilde, um outro termo completamente diferente. Não cabe aos santos, aos homens e mulheres que resplandeceram o Evangelho de maneira exemplar, que nós chamamos os amigos íntimos de Deus. Aqueles que Paulo já se dirigia aos membros da comunidade como os santos da comunidade tal. Então, estamos falando de pessoas que brilharam pelo testemunho de vivência do Evangelho. Qual que é o culto que nós devemos a eles? Nós chamamos de dulia. Dulia, não latria, porque latria é adoração e só é devida a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E de fato o contexto em que é escrito Êxodo 20, ali os versículos de 4 a 6, onde temos uma dos versículos de proibição, estão no contexto, Israel está saindo do Egito. O Egito tem inúmeros deuses. Existem representações de divindades do céu, da terra e do mar. Por isso que você vai perceber em Êxodo 24, que está ali, não fará representação do que há no céu, não farás representação do que há na terra, não farás representação do que há no mar. Por quê? Porque, por exemplo, um dos deuses dos egípcios é um homem com uma cabeça de falcão. Todas essas representações eram ídolos. Então, o que a Bíblia proíbe é a fabricação de ídolos, não da palavra imagem. Se você pega, Matilde, no original da palavra imagem ali está dizendo de ídolos, porque não terás outros deuses diante de mim. Olha só, o que aconteceu com o bezerro de ouro? O bezerro de ouro nos mostra bem claro isso. Qual que é o problema do bezerro de ouro? Sabemos que a reação de Deus foi drástica. Logo depois que Moisés volta e encontra o povo já substituiu a divindade. Não é mais o Senhor Adonai, o Senhor das montanhas, mas é o bezerro de ouro. O problema é esse, Matilde, o problema está aqui. A Bíblia proíbe a fabricação de qualquer representação de Deus, divina, de uma divindade, de ídolos. Esta é a nossa interpretação, Matilde. Eu tenho certeza, eu cresci como cristão desde os meus primeiros anos de vida e isso eu sempre tive claro desde pequeno. Não se adora jamais uma figura humana, nem mesmo Maria. E você sabe que para Maria a gente chama que o nosso culto é de hiperdulia, Matilde. Dulia de todos os demais santos, mas Maria entre, né? Porque é a mãe do Senhor para nós. Então Maria, ela é um culto de hiperdulia, para dizer que há um destaque para Maria. Mas jamais nós contemplamos a glória de Deus que se resplandece na vida dos santos e santas. E por isso que a Sagrada Escritura coloca Deus santo, santo, santo. 3 vezes, para jamais comparar a santidade de um ser humano com a santidade divina. Por quê? Porque a nossa santidade é reflexo da santidade divina. Nós não somos bom é Deus.
Nós não somos santos. Nós proclamamos na Eucaristia todo domingo, Matilde, só vós sois o santo. Sabe que quando começa a missa, acho que você conhece, pode ser que você conheça, começa com o pedido de perdão e vai para o Glória. No Glória, a comunidade, todo santo domingo, Matilde. Só vós sois o santo, só vós o Senhor. Não existe outro Deus debaixo do céu, pelo qual os homens possam ser salvos. Estamos absolutamente de acordo, sem reticências, Matilde, sem nenhuma reticência. Então o problema é construir imagens para adorar, porque o contexto de Israel é um contexto, sai de uma cultura onde tudo é Deus. Tudo era representação de Deus, Matilde. E essa, gente, foi a pergunta da Matilde, a primeira. A primeira pergunta da Matilde foi: eu gostaria de saber por que vocês adoram imagens sabendo que a Bíblia condena? Sabemos absolutamente que a Bíblia condena a fabricação de ídolos. Por quê? Porque num determinado momento Deus também manda construir para a arca, as extremidades da arca, querubins, representações, imagens. Mas Deus está em contradição aqui? Não. Porque o objetivo desses querubins na arca não é serem representações do divino. Esse é o ponto central da nossa argumentação aqui, Matilde, com toda a sinceridade do meu coração, né? Então, de fato, a passagem bíblica está lá em Êxodo 24, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há. Veja por quê. Por que está criticando a cultura do Egito, a cultura politeísta do Egito, né? Nem do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esta é uma proibição absoluta, tanto da fabricação quanto da adoração de imagens, tá? Agora, qualquer um que lê já de cara essa passagem vai concluir isso. Não se pode construir imagem com o objetivo de adorar. E estamos 100% de acordo. Gênero, número e grau, Matilde. Gênero, número e grau, né? Agora, como nós vamos falando de interpretação, na nossa interpretação, e eu entendo a visão de vocês, mas na nossa interpretação, ela não pode ser interpretada de maneira isolada, alguns versículos bíblicos, né? Porque a gente pode cair também nas traduções tendenciosas, porque na Sagrada Escritura nós temos que tomar muito cuidado. Tem tantas proibições na Sagrada Escritura, né, que se você for levar ao pé da letra algumas passagens do Antigo Testamento é impossível. Matilde, é impossível, não dá. Numas determinadas passagens da Bíblia você vai ler que Deus manda matar. E daí? Vamos matar? Óbvio que se você pega Jesus Cristo no Novo Testamento, você vai entender que a releitura cristológica do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, fala-se também de uma superação da mentalidade veterotestamentária. Jesus levou tudo a pleno cumprimento? Levou. Esqueceu alguma coisa da lei? Nenhum iota, que é a palavra mais, a menor palavra do alfabeto. Mas Jesus levou a plena interpretação disso. Né? Qual que é o significado mais profundo? Êxodo 25, você pode consultar aí na sua Bíblia, Êxodo 25, versículo 18. O capítulo é 25, o versículo é 18. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Do propiciatório eu estou falando aqui da arca da aliança. E daí, Deus está se contradizendo? Jamais, né? Ele proibiu, repito, a fabricação de imagens para adorar, né? Em 5 capítulos, nós podemos dizer, né? Depois da proibição da fabricação de imagem, tem, tá? 20 proibiu a representação da divindade. 5 capítulos depois fala que tem que construir o querubim. Não há uma contradição, aqui é uma questão de interpretação, porque Deus não se contradiz. Eu vou repetir, Deus nunca proibiu a fabricação de imagem, o que ele proibiu foi a fabricação de ídolos. O que a Bíblia está dizendo, inclusive pela palavra que é utilizada no original, Matilde. O que a Bíblia proíbe é a fabricação de ídolos. Tá? Por isso que se nós vamos olhar os versículos, inclusive que antecedem e sucedem esse versículo que proíbe, a gente vai entender por quê. Qual que é o título que antecede? Qual que é a palavra? Não terás outros deuses diante de mim. Tá certo, Matilde? Não terás outros deuses
Depois dessa passagem, não te curvarás a elas, nem as servirás. Isso significa que aqui, como que se serve? Se serve a Deus. A passagem anterior à proibição da fabricação de ídolos, a passagem superior, corroboram a tese da interpretação, que o que a Bíblia proíbe é a fabricação de ídolos e não de imagens, no sentido que nós utilizamos dentro da iconografia cristã católica. Tá certo, Matilde? Nós vamos depois para o intervalo já. Vamos voltar para a segunda pergunta para Matilde e a gente vai caminhar assim, digamos, para os finalmente da nossa interpretação, valorizando a pergunta da nossa irmã em Cristo e nesse sentido também esclarecendo muitas coisas para nós católicos. Vamos para o intervalo e já voltamos. Bem, de volta ao programa Respostas, já estamos no terceiro bloco, o tempo aqui passa voando. Nós estamos respondendo a pergunta da Matilde em relação, em primeiro momento nós falávamos sobre a fabricação de imagens, a proibição da Bíblia e dizíamos que de fato o que a Bíblia proíbe é a fabricação de ídolos, porque todos os textos que apresentam a proibição, entendemos que o sentido e a finalidade de tais imagens eram a adoração. E a Bíblia é explícita em dizer que há um único Deus. Nesse sentido, a frase do Êxodo, não terás outros deuses diante de mim, estava cravada no coração do israelita, do povo de Israel, assim como tem que estar também no nosso. E nós, cristãos católicos, também adoramos um único Deus em três pessoas. Então, de fato, o culto, a veneração, o carinho, o amor que nós temos pelos santos jamais podem se manifestar como culto de adoração, porque não são deuses, são criaturas humanas, são irmãos e irmãs nossos, que também pecaram, que também tiveram suas falhas, que fizeram uma grande experiência de fé e se tornaram para nós setas para o céu. Isso que eu falo. Você olha alguns irmãos na sua comunidade, aqueles irmãos que a gente sente que ele está mais próximo de Deus, a gente fala assim, meu irmão, eu estou passando por um problema, você pode rezar por mim? Por que a gente procura uma outra pessoa para rezar? Por que eu mesmo não faço? Porque eu acredito que tem pessoas, já na comunidade, a gente já sente que tem pessoas assim que a gente sente que a pessoa tem uma fé mais madura, não sei. Ela está mais próxima de Deus? Às vezes o pastor, o padre, e aí a gente pede, olha meu irmão, por favor, intercede a Deus por mim. Ora por mim. Por que eu peço para um irmão orar por mim e eu não posso pedir para um irmão que já partiu, que viveu de maneira exemplar a comunhão com Deus, cujo nível agora de comunhão é máximo, está diante de Deus, e eu não posso dizer também, olha, você que está aí diante do Altíssimo, lembra de nós, dá uma força aqui para mim. Este é o sentido. Que existam exageros? Eu temo que sim, mas são situações bastante circunscritas, mas gente, oficialmente jamais a igreja fez alguma comparação entre o culto de veneração e o culto de adoração. Não pode haver nenhuma similitude entre ambos. Tá? A adoração só é devida a Deus. Na sequência, a própria Matilde vai dizer que eu sou leitora da Bíblia e vejo tantas falhas, tipo guardar. Claro que ela está falando de nós, né? Eu também vejo muitas falhas na minha igreja, Matilde, mas olhando ao meu redor, eu não penso que nós temos alguns cristãos em todas as denominações, nem todo mundo segue ao pé da letra, né? Ou de maneira profunda o Evangelho. Eu também tenho irmãos na minha comunidade, eu vou falar de mim, Matilde. Eu, infelizmente, também não sigo completamente o Evangelho. Estou caminhando. O sonho é chegar àquele ideal que Paulo exprime, já quase chegando no ocaso da sua vida. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Esse é o ideal, Matilde. E ela diz que vê tantas falhas, tipo guardar o último dia que Deus criou. Não sei se a Matilde é da denominação adventista do sétimo dia, que é um pessoal que são irmãos que realmente têm o sábado como uma lei primordial. E aí ela pergunta, por que a católica não guarda? Ela está falando não guarda o sábado. Mudaram para o domingo? Sim, nós mudamos, né? Sendo que não pode violar o mandamento de Deus. Matilde, o motivo central, mais importante, eu não vou nem fazer muitos rodeios aqui. O motivo central é, o sábado
celebra o descanso de Deus quando terminou a obra da criação. Mas para nós, no Novo Testamento, um novo evento significou para nós uma nova criação. Tanto que na vigília pascal, em que celebramos a morte de Cristo, sabe como que começam todas as leituras bíblicas? Começa pela leitura do Gênesis, Matilde, pela criação. Porque para nós, a nova criação em Cristo é superior à primeira. Exatamente. A nova criação a partir do Cristo ressuscitado, a partir da realidade da ressurreição de Cristo, nós estamos diante de uma nova realidade que se instaurou na humanidade. Esse é o motivo central, Matilde, o motivo mais importante que os cristãos católicos cultuam, guardam o domingo, é que no domingo Jesus ressuscitou. No domingo Jesus inaugurou a nova criação, agora completamente libertada do pecado. Assim, o domingo vem da palavra Dominus, que quer dizer Senhor, né? Dia do Senhor. Para nós é a plenitude do sábado judaico. Você entendeu? Dominus, vem a palavra domingo, é o dia do Senhor. Para nós, o domingo é a plenitude do significado, do sentido do sábado judaico. E eu repito aqui, Matilde, que nós sabemos que o Antigo Testamento, a primeira aliança, o primeiro testamento, é prefiguração do novo. Existe uma diferença. Tanto que a gente tem que ler, eu falava agora há pouco para você, a gente não pode ir para o Antigo Testamento assim de mãos. Não, eu uso sempre o exemplo do óculos. O cristão, quando vai ler o Antigo Testamento, pega a lente do Novo e lê. Qual que é a lente do Novo? É uma interpretação que joga luz sobre tudo que foi dito antes. Tudo que foi dito antes. E nesse sentido, o Antigo Testamento, nós falamos na nossa teologia, Matilde, que ele é figura do Novo. O Antigo Testamento, a promessa. Por exemplo, olha o patamar de diferente. É palavra de Deus, hein? É revelação. Mas olha o nível, é promessa. Cristo é realização. Então nós estamos em níveis distintos aqui. Por isso que o Novo Testamento para nós tem essa importância, né? Para nós, o sábado judaico é figura do domingo, que foi no domingo, no primeiro dia da semana, os judeus que perseguiam os cristãos, os discípulos que estavam de portas abertas, o ressuscitado aparece. Pergunto, por que tantas vezes João ressalta que Jesus só aparece no primeiro dia da semana? E qual que é o primeiro dia da semana? O 8º dia da semana, que é o domingo. Por quê? Porque o último dia da semana é o sábado, o 7º dia. Qual que é o primeiro dia da semana? O domingo. Então, por isso que você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar em João, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a locução de que há uma relação muito profunda entre a ressurreição de Cristo e a nova comunidade que surge. Ou seja, os cristãos já começaram desde o início a guardar o domingo. 2000 anos atrás já a comunidade percebeu que o evento da ressurreição é central na história da humanidade. Isso deixa muito claro. E o Catecismo da Igreja Católica, eu vou citar aqui agora, no número 2175, Matilde. Olha só o que diz, aspas. O domingo distingue-se expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente cada semana e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. O domingo leva à plenitude na Páscoa de Cristo a verdade espiritual contida no sábado judaico e anuncia o repouso eterno do homem em Deus a partir do Cristo ressuscitado, porque a nossa ressurreição se fundamenta na ressurreição de Cristo. Né? E olha só, com efeito, o culto da lei antiga preparava o mistério de Cristo e o que nele se praticava prefigurava, de alguma forma, algum aspecto de Cristo. E aí a gente pode entender essa citação do Catecismo, se você pegar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 11. Tá? 1 Coríntios 10, 11. Os apóstolos, já está em Atos dos Apóstolos,
Atos 20, capítulo 20, versículo 7. Os apóstolos celebraram a missa no primeiro dia da semana, isto é, o domingo. Olha a citação de Atos, Matilde. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão. O que é a fração do pão dos Atos dos Apóstolos? Corresponde à nossa Eucaristia. Quando é que nós quem? Quem que está falando aqui nos Atos dos Apóstolos? Os apóstolos. No primeiro dia da semana, nós reunidos para a fração do pão. Ou seja, a igreja primitiva já começou a celebrar desde o início o domingo, a missa, a Eucaristia, no domingo. Em Mateus 28, 1 nós temos, após o sábado, ao raiar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ao sepulcro. Veja, o domingo. Vamos seguir? Apocalipse 1:10. São João fala que no dia do Senhor fui movido pelo Espírito. Olha só, Apocalipse. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito. E também uma outra coisa, 1 Coríntios 16:2. Eu faço essas citações assim para vocês, porque sabemos que os nossos irmãos reformados, né, os evangélicos, precisam encontrar, né, esse texto. Então dizia também, em 1 Coríntios 16:2, Matilde, e a coleta era feita no primeiro dia da semana, quando eles estavam reunidos, né? Nós temos um documento chamado Epístola de Barnabás, foi escrito 74 depois de Cristo, mais ou menos, né? É anterior ao Apocalipse, dizia, olha só, guardamos o 8º dia, o domingo, com alegria, o dia em que Jesus levantou-se dos mortos. Claro que aqui nós não temos um texto bíblico, mas esse texto, a Epístola de Barnabás, foi escrita anos antes da escrita do Apocalipse. Já lá no ano 107, olha só, Inácio de Antioquia, Santo Inácio, mártir, no Coliseu de Roma, dizia, aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas, voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida foi abençoada por ele e por sua morte. Esta é uma das cartas que Santo Inácio de Antioquia, olha só, nós estamos falando do 2º século, 1º, 2º século. Já está se falando do dia do Senhor, tá? A ordem antiga das coisas foi superada. Então, veja, a tradição da fé católica logo entendeu que a ressurreição é um evento de tal nível que ele ilumina toda a história da salvação. É o cume desta história, é o ponto máximo desta história. Então, devido à citação, e eu vou terminar com uma citação do próprio Catecismo, Matilde, aqui eu abro aspas, porque não são palavras minhas, devido à tradição apostólica, que tem origem no próprio dia da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra o mistério pascal a cada 8º dia, no dia chamado com razão, o dia do Senhor ou domingo. Essa aqui, na verdade, é uma citação da Sacrosanto Concílio, que é o documento sobre o culto, sobre a liturgia que nós temos no Concílio Vaticano II, Matilde. Então, o dia da ressurreição de Cristo para nós é o dia da nova criação. O dia do Senhor é, ao mesmo tempo, o primeiro dia da semana, que passa a ser para nós cristãos um memorial da criação, da nova criação, do dia da criação. Mas é também o 8º dia. O que significa aqui? Em que Cristo, depois do seu repouso, do grande sábado, inaugura o dia que o Senhor fez para nós. Depois do grande repouso, sabemos que no sábado santo, o repouso de Cristo, mas é na manhã do domingo, o primeiro dia da semana, ou 8º, como chamado na Escritura, o Senhor ressuscita. O dia que não conhece ocaso. Exatamente porque o dia da ressurreição não conhece ocaso, porque ele se expande até as realidades últimas em Deus, até o dia que nós seremos tudo, Deus será tudo em todos, porque a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa ressurreição. E na ressurreição final, Deus retoma o poderio de toda o seu poder, né, divino, nos divinizando, nos ressuscitando em Cristo. Então você percebe que nós temos relatos bíblicos, nós temos relatos da tradição dos primeiros séculos. Eu citei Santo Inácio de Antioquia, posso citar também São Justino, né?
São Justino também está lá no primeiro século, no segundo. 165, ele diz: reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e neste mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Essa aí para uma outra citação de um santo posterior à era apostólica naquele período. Chegamos ao final. Matilde, muito obrigado pela sua pergunta. Chegamos então ao final do programa Respostas e, como acontece sempre no final, nós invocamos a bênção de Deus sobre você, sobre sua família, sobre seus projetos, sobre seus sonhos. E esta bênção nós invocamos aqui no final do programa Respostas pela intercessão daquela que é toda sem mancha, sem pecado, aquela que é mãe do Senhor e mãe dos seus discípulos. Então, por intercessão de Maria Imaculada, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Respostas. Fica a promessa de um novo encontro, de um reencontro. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.